Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem em casa se cuidando, tá? Eu sou a professora Sara Romini e vamos continuar nossa aula para o quinto ano, a nossa segunda aula para o quinto ano sobre ciências da natureza, certo? Então vamos lá. Nessa aula a gente vai continuar falando um pouco mais sobre o corpo humano, né? Vamos relembrar um pouquinho do que a gente viu na aula passada. A gente vai ter também uma horinha da leitura, que é uma leitura de leite, que foi até Chaminezinho, que vai vir aqui ajudar a gente na hora da leitura, que escolheu o livro pra gente, certo? Então, vamos relembrar o que a gente viu na aula 01. Foi sobre o sistema cardiovascular, né, do qual é o coração, os vasos sanguíneos, que bombeiam todo o sangue para o nosso corpo, lembram? Né? Qualquer coisa, se esqueceu, dá uma revisada na aula. E também a gente viu sobre o sistema respiratório, né? Que faz parte nariz, faringe, laringe, traqueia, pulmões, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Vocês lembram de todos esses? Se não, gente, dá uma revisada lá, né? Não esquece de estar sempre revisando. É muita informação e vocês precisam sempre estar relembrando sobre esses sistemas. A gente viu também na aula 01 o sistema digestivo, vocês lembram? Né? Do qual a gente viu como é que o alimento é processado no nosso organismo, como é que ele entra na corrente sanguínea para alimentar todas as células do nosso corpo, né? Então começa na boca a digestão, lá com o processamento do alimento, onde os dentes junto com a saliva vão lá ficar mastigando, né? Vai mastigar, misturar com a saliva e o alimento, ao ser deglutido, engolido, ele vai passar pelo esôfago, que é aquele tubo aí, ó, em laranja, né? E vai chegar ao estômago. Lembraram? No estômago começa o processo lá também de digestão de alguns nutrientes e vai para o intestino, onde se termina o final da digestão. Chaminezinho também fez um desafio na aula 01, vocês lembram? O desafio foi vocês desenharem, né, um dos sistemas, todos os componentes de um dos sistemas, ou cardiovascular, ou respiratório, ou digestivo, deixar bem bonitinho, pintadinho e mandar para o Instagram do CEPA. Lembram disso? Fizeram, minha gente? Eu estou esperando, viu? Vocês enviarem. E para nossa aula de hoje, ó, o Chaminezinho vai ajudar a gente aqui, vou até pegar ele aqui, ó, que ele disse que queria participar, e ele vai ajudar a gente na aula, na hora da leitura. Então ele foi lá escolher um livro da internet, certo? E esse livro é muito interessante, ó. É o livro de Lenira Almeida Reck, certo? E o nome do livro é O Ratinho Rói Rói. Vamos lá começar a leitura? E aí esse livro é muito interessante, gente, porque vocês podem baixar na internet, ele é liberado para o público. Vocês podem praticar aí a leitura e podem também, ó, colorir ele. Ele é todo assim, ó, em preto e branco, para vocês colorirem. E pode até dedicar, ó, tem uma parte dedicatória aí do lado, que vocês podem dedicar a alguém, quando vocês pintarem, colorir bem bonitinho. Então, ó, era uma vez um ratinho muito comilão chamado Rói Rói. Ele morava com a família no Pequeno Bueiro. Sua mãe, uma rata muito simpática chamada Zana, tinha outros filhos, mas nenhum tão guloso quanto o Rói Rói. E aí, alguém se identifica igual o ratinho Rói Rói? Eu tenho um filho de 9 anos que ele parece com o ratinho Rói Rói. Toda hora só quer ficar lá comendo, é super guloso. Certo dia, Dona Ratazana saiu à procura de novo lugar para morar, pois, depois de muito caminhar, encontrou uma toca funda e confortável que ficava no pequeno jardim de uma casa. O lugar era ótimo. Na calçada havia 2 lixeiras, uma para o lixo seco e outra para o lixo orgânico, tudo muito organizado. Lembram, gente? Reciclagem do lixo. Então a gente tem lá ela encontrou, além de um lugar bom, ela encontrou o lixo separado, onde papel, papelão, caixa, ficava tudo no lixo, né, num latão, no lixo seco, e o material orgânico, como o resto de comida, cascas de fruta, casca de ovo, ficava em outro, lixo orgânico, certo? Próxima página aqui. De vez em quando, alguns cachorros espalhavam lixo para todo quanto era lado, deixando o local feio e completamente sujo.
Próximo do jardim havia um bueiro que conduzia à rede de esgoto. O lugar era ideal para os ratinhos crescerem fortes e saudáveis. Era uma maravilha de lugar. Aí, a dona Ratazana encontrou onde tinha comida, tinha um lugar bom para os filhotes dela crescerem e se desenvolverem, certo? E ficou super feliz. Vamos ver o que é que acontece. Dona Ratazana, preocupada com a segurança dos filhos, disse-lhes: escutem com atenção. De hoje em diante, vocês não andarão na rua durante o dia. Esperarão anoitecer, pois, se nos descobrirem, irão nos expulsar sem piedade. Entenderam? Olha aí a informação da mãe. Quem é que escuta sempre a mãe e obedece, certo? É fundamental escutar a mãe, obedecer, tá? Para não acontecer nada de perigoso. E aí a dona Ratazana já advertiu os filhotes dela: gente, não sai durante o dia, espera anoitecer. Sim, mamãe, todos gritaram, todos entenderam, né? Mas o que eles não sabiam era que naquele lugar morava uma enorme gata cinza malhada chamada Minnie, considerada o terror dos ratos e dos pássaros. Depois do aviso da mãe, os ratinhos esperaram ansiosos o anoitecer. Quando tudo estava silencioso, Dona Ratazana e seus filhotes saíram à procura de alimentos. Todos pularam de alegria, depois encontraram pedaços de queijo, restos de toucinho e outras delícias na lixeira. Eles comeram tanto que pareciam que iriam estourar. Rói-Rói, o mais guloso de todos, quase não conseguia caminhar. Olha aí, o Rói-Rói chega a estar deitado, pegando ali na barriga, que tá cheia, né? E aí, quem é guloso feito o ratinho Rói-Rói? Como eu falei, meu filho é mesmo assim. Então, vamos lá. A comida ali era tão boa que eles nem queriam lembrar da época em que moravam num pequeno bueiro mal cheiroso. E lá quase não tinham com o que se alimentar. Como estavam felizes! Mas certa noite apareceu a temível gata de bigodes brancos e rabo tremulante. Os ratos levaram o maior susto, ó, todo mundo correndo. Enfim, todos conseguiram escapar. Opa, quase todos. Rói-Rói não conseguiu fugir, né? Rói-Rói estava cheio, comeu muito, né, gente? Tem que ter cuidado aí também na alimentação. Continuando. Para salvar Rói-Rói, Dona Ratazana avançou corajosamente contra a enorme fera. Mas nada pôde fazer, porque logo percebeu uma patada recebeu uma patada que a jogou longe. Em seguida, viu a gata sair em disparada, levando a caça, o ratinho Rói-Rói, né, entre os dentes. Chegando na casa, soltou o Rói-Rói e passou a se divertir. Quanto mais ele corria, mais ela o perseguia. Lá pelas tantas, Rói-Rói implorou ao Deus dos animais, dizendo: meu Deus, salve-me das garras de meu perseguidor. Se me ajudar, prometo que serei um bom rato. Não transmitirei doenças, não morderei as pessoas, não estragarei as feijoadas das donas de casa e repartirei com meus irmãos todo o queijo que encontrar. Olha aí, Rói-Rói desesperado pedindo a Deus, ó, pra não, né, ir pro fim, né? Não demorou, a gata se desinteressou de brincar, subiu no sofá e lá adormeceu. O coração de Rói-Rói batia acelerado, tum, 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 tum. Ainda assustado, ele correu para trás do armário. Era madrugada quando Rói-Rói arriscou-se a sair do seu esconderijo. Com muito cuidado, subiu na mesa e comeu tudo que encontrou. Enquanto a gata dormia, Rói-Rói se divertia. Aí, Rói-Rói, super guloso, comendo aí, ó, um pedação de queijo. Quando já estava amanhecendo, Rói-Rói lembrou dos conselhos da Dona Ratazana e foi correndo esconder-se atrás do armário. Assim, durante o dia, ele dormia e à noite andava pela casa. Aí, ó, ele lembrou da mãe falando: gente, só sai durante a noite. Certo? Tem que esperar todo mundo dormir para sair bem quietinho em silêncio. Uma noite, a dona da casa acordou e ao acender a luz, deparou-se com Rói-Rói em cima da mesa. Assustados, Rói-Rói correu para trás do armário e a mulher saiu gritando apavorada. Um rato, um rato, um rato! Ploft! Caiu dura a mulher.
Com o barulho, maridos e filhos acordaram e lá estavam Dona Ana desmaiada. Abriram a porta para ventilar o ambiente. O susto foi grande, mas nada de grave aconteceu. Naquele instante, Roy aproveitou para escapar, né? Abriu a porta, ele correu. Enquanto isso, Minnie dormia sossegada. A gata não viu nada, tava nem aí, né? No dia seguinte, lá estava Roy, belo e faceiro, porque no meio da confusão encontrou o caminho de volta para casa. Na toca, todos festejaram a sua volta. Roy viveu muitos anos e gerou muitos ratinhos, e todos viveram felizes para sempre. E aí, ó, a autora, né? E aí, pessoal, gostaram? Chaminézinho tá dizendo aqui, ó, que ele adorou, que ele é igual ao ratinho Roy, sempre enchendo o buchinho dele, né, Chaminézinho? Deixa eu botar ele aqui sentadinho pra a gente começar a nossa aula. E aí, quem é goloso? Ele tá dizendo aqui, ó, eu adoro pão. O alimento que eu mais gosto é pão. E hoje, exatamente, a gente vai falar sobre isso, sobre alimentos, nutrientes, certo? E como Chaminézinho disse que gostava muito de pão, ele trouxe umas curiosidades sobre o pão, ó. Ele tá falando aqui que o pão teve origem há cerca de 12 mil anos na Mesopotâmia, atual Iraque, hoje conhecido como Iraque, quando se deram as primeiras culturas de trigo. Imagina-se que nessa época o homem começou a triturar os grãos de trigo para ficar mais fácil comê-los. E aí, ó, outra curiosidade, alguns acreditam que foram os egípcios os primeiros a misturar farinha com água, colocar no sol, esperar formar bolhas e depois assar entre as pedras aquecidas. E aí surgia a ideia do fermento, da fermentação, né? Esperou, né? Misturava lá o trigo com água, deixava ele inchar e depois colocava ali nas pedras para poder aquecer e cozinhar o pão. Outros consideram que muito antes os povos já conheciam tal processo. Então considera que antes dos egípcios já se tinha esse conhecimento de misturar a massa, deixar inchar e depois colocar ao sol. Mas o que importa é que, com o passar do tempo, o homem foi compreendendo e aperfeiçoando o processo de fazer pão. E aí, antes de a gente falar sobre os ingredientes, sobre nutrientes e alimentos, a gente vai entender um pouquinho o que é que acontece nesse processo do pão. O que é que acontece, gente? Não sei se vocês já fizeram pão. Eu mesmo, nessa pandemia, fiz pão, fiz bolo, pintei casa, coloquei prancha, aprendi a furar parede, fiz tudo. Eu imagino que vocês também fizeram muitas coisas, né? Então, quando a gente vai fazer o pão, a gente mistura trigo, água e o fermento biológico. Quando a gente mistura, a gente deixa ali, a mãe diz, vamos deixar descansar, ou o pão, ou o bolo, massa de pizza, deixa um pouquinho descansar. E quando deixa descansar, o que é que a gente percebe? Que vai inchando. Incha, o que é que acontece? Alguém já parou para pensar o que é que acontece ali para o pão crescer, para a massa do pão crescer? E aí, ó, acontece isso, produção de bolhas que são provocadas pela liberação do gás carbônico ocorrida na transformação química. Mas o que é transformação química? Tá aqui Chaminézinho me perguntando. Gente, transformação química vai ocorrer ali por causa do fermento. O fermento biológico, na verdade, ele é um fungo. Oxe, professora, mas fungo é ruim. Não, gente, nem todos os fungos são ruins. Tem fungos e bactérias que a gente usa para produzir alimentos, produzir remédios. E acontece com o fermento biológico. O fermento biológico, ele é um fungo que a gente chama de levedura, né? E ele é formado por uma única célula. Esse fungo é só uma única célula, bem pequenininha, é um micro-organismo, né? E denominamos ele, né? Os cientistas chamam esse fungo de Saccharomyces cerevisiae, certo? Então é o nomezinho do fungo que está ali ajudando a gente a produzir vários alimentos e bebidas também. Conhecendo mais um pouquinho sobre o fungo, ó, os fungos são micro-organismos que, se colocados em condições favoráveis, eles vão crescer e se multiplicar. No pão, o açúcar vai servir de alimento para os levedos, que crescem, se reproduzem e vão produzir o gás carbônico. Quando eles estão ali, ó, comendo o açúcar, eles vão produzir alguma coisa. A gente também não produz, né? Quando a gente se alimenta, tem a urina, tem as fezes, pronto. O fungo é a mesma coisa, ele vai se alimentar e ele vai produzir o gás carbônico, o álcool, que devido lá à temperatura vai evaporar, tá?
o álcool e vai liberar o calor também. Então acontece isso, a massa ela vai crescer por causa do gás carbônico que os fungos vão liberar e quando a gente assa, eles vão morrer junto com o álcool que vai evaporar. Então, o que vocês têm que entender é que isso a gente chama de transformação química. E essas transformações químicas não só acontecem quando a gente vai produzir alimento, vai produzir bebida, mas dentro do nosso organismo também acontecem essas transformações químicas. A gente não viu que o sangue leva o oxigênio e traz o gás carbônico? A gente não viu que leva os nutrientes, o sangue leva os nutrientes, quebra todo aquele processo? Então, no nosso organismo acontecem inúmeras transformações químicas. Então, transformações químicas são aquelas que produzem novos materiais. Podemos reconhecê-las por meio das seguintes evidências. Quando há mudança de cor, né, muda a cor lá, fica mais marronzinho, era branco, ficou marronzinho, né? Quando há também o desprendimento de gás, e aí ó, o levedo ele libera o gás carbônico. Quando a gente coloca a água do café, né, para fazer café, ela começa a evaporar, então há o desprendimento de gás, ou a absorção de energia, então calor, luz, eletricidade, tudo isso é transformação química, tá, gente? Exemplos de onde acontecem transformações químicas no pão, queijo, coalhada, produção de bolo, quando a gente frita o ovo, né? A gente abre o ovo, a gente vê que o ovo é aquele, né, líquido assim meio gosmento, né? E aí quando a gente coloca, aquece ele, ele vai endurecendo. E se a gente cozinha, ele fica lá todo durinho, certo? Então ocorrem transformações químicas ali também. E conhecendo as transformações químicas, a gente vai agora entender um pouco sobre nutrientes e alimentos, né? O alimento é uma fonte de nutriente para o nosso corpo. E ele, né, é um produto para ser considerado um alimento, ele não pode ser tóxico, ele não pode fazer mal ao nosso organismo, e ele também tem que fornecer alguma coisa, energia, nutrientes, vitaminas, né? Então, nós comemos alimentos que são nutritivos, né? Eles trazem, além de alguns nutrientes, também a energia, né? Os nutrientes nos dão a matéria-prima e a energia para viver. Quando ingerimos um alimento, ele sofre várias transformações químicas, de modo a desempenhar diferentes funções no organismo. Alguns, principalmente, fornecem energia, outros renovam as substâncias do corpo, outros ainda contribuem para o combate às doenças, dando continuidade à vida e ao crescimento. Então, gente, os nutrientes eles vão fornecer substâncias que vão repor outras substâncias que a gente perde, ou eles vão fornecer matéria-prima para a gente crescer, se desenvolver. Então, vamos conhecer mais um pouquinho sobre eles? Aí, eu trouxe essa foto, né, da banana, que é um alimento que a gente come bastante, eu mesma adoro, né? E né, tem uma tabelinha em cima laranja, do qual a gente vê que a banana madura, ela vai conter água, proteína, gordura e carboidrato, né? Mas o que é isso, gente? Vocês conhecem? Vocês já ouviram falar nesses termos? A gente vai conhecer tudo hoje, tá? E tem uma tabelinha embaixo com vários elementos aí, ó. Cálcio, ferro, fósforo, magnésio, potássio, vitamina A, B1, B2 e C, né? Então, a gente vai entender cada um desses elementos agora, né? E aí, Chaminese está dizendo, e aí, gente, vocês acham que a banana é um alimento nutritivo? A gente já sabe que banana não é tóxica, né? Não faz mal pra gente. Mas é nutritivo, ela fornece alguma coisa pra gente? Então, vamos conhecer um pouco dos nutrientes pra gente dizer se sim ou não. Mas antes, a gente vai entender que os cientistas organizaram os nutrientes em grupos que têm características iguais. Então, a gente vai ter o grupo dos carboidratos, o grupo de proteínas, o grupo de lipídios, vitaminas e sais minerais. Então, a gente vai entender cada um deles. Os carboidratos, ó, são os nutrientes que fornecem a energia necessária às atividades do corpo. Um carboidrato importante é o amido. Ele está presente na batata, mandioca, milho, trigo e feijão. As frutas também são fontes de carboidratos. Então, quando a gente fala de carboidrato, gente, a gente lembra do açúcar. Aquele açúcar que a gente bota no leite com achocolatado, açúcar que a gente bota no cafezinho, pronto, é carboidrato. Então, a maioria dos alimentos vai fornecer carboidrato pra gente, porque a maioria dos alimentos tem açúcar. No trigo, no milho, na batata, temos o amido, que é também um açúcar, que a gente chama de carboidrato, chamado de amido, né? E aí, ó, os carboidratos, eles são elementos energéticos, eles vão dar energia pra gente, pro nosso corpo trabalhar, funcionar, por aí vai.
Os carboidratos são chamados também de açúcares, glicídios, ou hidratos de carbono. Proteínas, vamos lá. As proteínas, são nutrientes que mais participam da estrutura das células, tecidos e dos órgãos do corpo. Encontramos proteína principalmente no leite, carne, ovo, presunto, queijo, peixe, etc. Então, as proteínas são chamadas de alimentos construtores. Elas vão ser essenciais para construir o nosso corpo, músculos. Então, quando a gente come carne, tá, gente? O nosso corpo vai digerir e vai formar músculo, vai formar outros componentes do nosso corpo. Lipídios, que são as gorduras. Encontramos as gorduras principalmente nos seguintes alimentos: óleos comestíveis e nas gorduras vegetal e animal. Os lipídios são chamados também de alimento energético. Então, igualmente aos carboidratos, que são açúcares, a gordura também vai dar energia. Só que aí já vai ser uma energia que ela bem mais, bem mais empolgada, digamos assim, Então, entre as principais funções biológicas dos lipídios está o armazenamento de energia. Vitaminas e sais minerais. A gente chama vitaminas e sais minerais de micronutrientes. Por quê? Porque geralmente elas se encontram em pequenas quantidades nesses alimentos, certo? São bem pequenininhas e o nosso corpo também vai precisar de uma quantidade pequena. Diferentemente da proteína, do carboidrato e dos lipídios, da gordura, que são macronutrientes, porque a gente encontra numa quantidade maior, Mas as vitaminas e os sais minerais, eles vão ser também muito importantes lá para substituir algumas substâncias no nosso corpo. E aí, vitamina, ela vai ser necessária para acelerar, aquelas transformações químicas do nosso organismo. E aí vão existir várias vitaminas: vitamina A, B1, B6, B12, C, D, E e K. Várias, tá? Trouxe só algumas. Alguns exemplos aí, A vitamina A, ela vai ajudar na nossa visão, vai estar ali influenciando na melhora da nossa visão. Ela é encontrada na gema, ela vai ajudar também, o crescimento dos dentes, dos ossos do nosso corpo. E a gente vai encontrar ela nas gorduras, gema do ovo, manteiga, legumes e alguns legumes amarelos e verdes. Vitamina D vai fornecer, vai propiciar a absorção do cálcio e de fósforo. Cálcio e fósforo são minerais e eles, juntamente com as vitaminas, vão trabalhar em conjunto para poder serem absorvidos no corpo. Então, a gente precisa tanto de um quanto do outro. Por isso que a gente sempre fala vitaminas e sais minerais, vitaminas e sais minerais. A vitamina C é uma das mais conhecidas, principalmente nessa época de pandemia, que todo mundo está gripando e tal. É importante tomar vitamina C, porque vai ajudar na defesa contra bactérias e vírus, E aí a gente vai encontrar a vitamina C em limão, laranja, caju, manga, goiaba, etc. Minerais aí, fundamental para a saúde desde o nascimento, tá? Finalizando, tá, gente? O cálcio, ele é importante ali para a formação dos ossos, A gente também conhece muito o ferro, que está ali participando principalmente da composição do nosso sangue, por isso que é aquele vermelhão, certo? E, muito cuidado, porque se os minerais, a gente comer muito mineral, alimentos com muitos minerais, e não comer alimentos que tenham muitas vitaminas, o nosso corpo não vai absorver os minerais direito, e aí esses minerais vão começar a se acumular em algumas partes do corpo, principalmente ali no rins, que é a parte de eliminar alguns elementos. Aí pode formar aquelas pedras nos rins, que a gente escuta, às vezes, vovó, vovô, Então tem que tomar bastante água e controlar ali a alimentação. Só aí, para a gente identificar os elementos, os nutrientes, eu trouxe uma tabela do cuscuz flocão, do qual a gente pode observar que ele tem, na primeira linha aí, então em 50 gramas de uma xícara de chá, de cuscuz, nós vamos ter 178 calorias, que é o valor energético que aquele cuscuz vai me fornecer. Então, em 50 gramas, eu vou ter 178 calorias. Proteína, então carboidrato 38 gramas, proteína 3,6 gramas, gorduras 1,1 grama, bem pequenininha, certo? E a gente pode observar, do lado de lá é o feijão preto, que também, ele além de ter carboidrato, proteína, a gente encontra ferro, que é importante para ali compor o sangue. E eu trouxe do lado aquele leitinho com achocolatado que muita gente gosta de tomar, principalmente minha filha, também tem uma filha que adora tomar esse leitinho aí que a gente compra na caixinha.
E esse leitinho, ó, ele tem 160 calorias, ele tem muito carboidrato, muito açúcar, e é basicamente isso, açúcar, um pouco de proteína e gordura. E ainda trouxe os ingredientes para vocês verem aí, ó, quanto nome estranho ele tem, ó. Soro de leite em pó, tarará, e tem cloreto de sódio, tem espessantes, um monte de nome, que aquilo são produtos químicos para manter aquele leite conservado na prateleira por um bom tempo. Por isso que é importante a gente sempre comer alimentos que sejam mais naturais possíveis, com menos produtos químicos neles. Tá? Então, na aula de hoje a gente viu transformações químicas, macronutrientes, que são carboidratos, proteínas, lipídios, micronutrientes, que são vitaminas e minerais, e a gente viu um pouquinho sobre tabela nutricional, que traz toda aquela informação do que a gente aprendeu hoje. E para o desafio, Chaminézinho quer que vocês observem a tabela nutricional dos alimentos que vocês mais consomem no seu dia a dia e mandem uma foto da tabela no nosso canal. E responda, ele é um alimento bom, é um alimento nutritivo? Manda lá no @cepa, certo? Aguardo vocês. Beijão e até a próxima, gente. Tchau, tchau.